Nós estamos aqui na localidade de Tanguá e vamos conversar aqui com um morador tradicional aqui desse município que tem 20 anos de emancipação político-administrativa, né? Se completa agora em 15 de novembro de 2015, ou 28 de dezembro, como queiram, né? Tanto faz, porque 15 de novembro é a data da emancipação, do dia do plebiscito, né? E 28 de dezembro é a data que o governador sancionou a emancipação de Tanguá. Mas esse lugar aqui já era povoado há muito tempo, né? Temos histórias aí que vêm da época de Itaboraí, de Rio Bonito, né, e tal. E vamos conversar aqui com Zequias Azevedo, né, que mora há 42 anos aqui em Tanguá e que tem uma história muito interessante para contar aqui, um acontecimento que na época foi uma comoção muito grande, a queda da ponte ferroviária. Isso, como ele diz, na Sexta-feira Santa de 1950, ele tinha 18 anos, vinha do quartel, e aí por volta de 1h da manhã a ponte caiu, várias composições caíram na água do rio Tanguá, muita gente morreu. E vamos conversar com esse sobrevivente daquele desastre que aconteceu há 65 anos atrás, né? Conversar com ele aqui, agradecer a atenção dele, que está aqui junto da esposa aqui, Dona Joana. Tio Zequias, para quem não sabe, Zequias, para quem não sabe, é meu tio, né? Flávio Azevedo que está falando aqui, jornalista da região aqui. E tio Zequias, conta pra gente essa história aí da queda da ponte do rio Tanguá, pra gente registrar esse acontecimento, que na época foi uma comoção, pelo que a gente fica sabendo. Como é que foi isso? Eu estava no quartel e teve uma folga devido à Sexta-feira Santa, de sexta, sábado e domingo, mas não podia se ausentar do Rio, lá do Rio de Janeiro. E eu desobedeci a ordem do quartel, que estava ganhando a farda nova, mas tinha que recortar, que era grande para mim. E eu dei uma fugida de lá do quartel, vim até Rio Bonito, onde eu morava na época. Mas quando cheguei na ponte do Rio de Tanguá, houve essa tragédia. E o trem, a linha foi cavada, a água cavou a terra por baixo da estrada de ferro, que estava dando uma grande enchente na época. E a água foi tirada, a terra foi tirada debaixo dos trilhos. Com o peso do trem, a composição atravessou o rio para o outro lado. E a carruagem, 8 carros que vinha da estação de Niterói, caiu dentro do rio. Morreram quase todos daquele que vinha de Niterói. E eu não fui nessa, por quê? Porque eu vinha do Rio. Eu peguei o trem de Barão de Mauá, o noturno. E foi uma mortandade muito grande, porque a linha se abriu separando o trilho dos dormentes. E ali morreu muita gente mesmo. Eu presenciei pessoas atrás de mim, amassado entre os 2 vagões. E também um cidadão preso pelo pé, com a água no pescoço, e pedindo por misericórdia que cortasse a perna dele para ele sair. Mas eu não podia fazer nada, que nem um canivete eu tinha no bolso, quanto mais uma faca para cortar uma perna. E lá deixei ele indo para casa, e nesse meio tempo também a ponte do rio da rodoviária havia caído. E estava sem trem e sem condução rodoviária. O doutor Celso Peçanha, que era prefeito de Rio Bonito, foi que colocou carro
para levar as pessoas da Rio de Itanguá até Rio Bonito. E eu sou um dos sobreviventes daquela época. Estou aqui, morando em Itanguá, perto do desastre onde eu vi esse acontecimento. É isso que eu ia falar com o senhor. Por incrível que pareça, a ponte é aqui próxima à sua residência hoje, né? Também. Agora, Tio Zequias, tem uma história que o senhor estava narrando aqui agora há pouco, que aquelas pessoas que sobreviveram, que ficaram dentro das composições, ainda dentro de alguns vagões, olhavam com a luz do luar aquele solo amarelo, achava que era areia do rio, pulava para tentar se salvar e, na verdade, era tanta água que aquele solo era a água do rio e as pessoas eram levadas e acabavam morrendo afogadas também, tragadas pela correnteza. A enchente foi tão grande que a água estava na ponta da cana dos canaviais, certo na estrada de ferro. E muitas pessoas pensavam que estava ao lado de fora, era areia ou era barro, eles se jogavam. E, em vez de ser no barro, se jogava dentro d'água. Algumas pessoas lançaram os filhos, jogavam os filhos para salvar os filhos e jogavam para a morte. Isso não foi um nem dois, não, foi vários deles, incluindo uma família daqui de Itanguá mesmo, e o chefe da casa era empregado da ferrovia e colocou a família no trem, que o trem não parava em Itanguá porque era estação de segunda. Nesse dia parou só para pegar essa família. Pegou em Itanguá e morreram na ponte. O senhor tem ideia de mais ou menos quantas pessoas deveriam estar viajando dentro desse trem? Olha, Flávio, não tenho assim para dizer a você quantas pessoas foram. Uma expectativa mais ou menos. Mas sei que o trem estava lotado, até no estribo tinha gente. É o caso desse cidadão aí que ficou pendurado, que o senhor está contando, né? Ficou dentro d'água, dentro do rio mesmo, com água até o pescoço. E pedindo por misericórdia que cortasse a perna dele para ele sair. Mas não sei o acontecimento, porque eu não esperei o final da tragédia. Eu fui embora para casa. E como é que foi essa saída do senhor? Como é que foi esse desespero? Ou a composição do senhor não chegou a cair? Como é que foi isso? Não, a composição que eu vinha não chegou a cair. Ela ficou em cima da estrada de ferro. Perfeito. Não chegou a cair. E como que o senhor atravessou? Eu fui lá para a ponte da rodovia e lá tinha condução. A ponte da rodovia estava intacta? Não, tinha caído também. Ah, caiu também? Caiu também. Mas ela não caiu totalmente. E a gente atravessamos e fomos conduzidos para as conduções que o Dr. Celso Peçanha elaborou na época para levar o pessoal para Rio Bonito. Um grupo de viajantes composto, então, por homens, mulheres e crianças, digamos tinha assim. Tudo quanto era espécie de pessoas. Perfeito. Homens, mulheres, crianças. Esse noturno que saía do Rio de Janeiro, o senhor disse que fazia aqui uma escala em Visconde, né? Visconde de Itaboraí. E o ponto final dele era onde, diz aqui? Era Campos. Olha, ele atravessava de Campos, mas não chamava ele, parece que ia até mais adiante um pouco. Na época, não tenho bem o conhecimento, mas que fazia Campos, era o campista, chamado de expresso. Aquele é chamado de campista, porque ia para Campos. Mas o noturno não tenho bem certeza o final dele, não. O senhor sabia que passava em Rio Bonito? Exatamente isso. E afinal de contas, a vovó Nina deu um trato, conseguiu dar um trato lá na sua farda? Foi, como deu. E como é que foi esse retorno lá para o quartel? Daí já estava mais fazendo baldeação. Chegava na ponte. Eu digo para atravessar pela ponte para poder chegar. Foi feito uma pontezinha de madeira. Emergencial, né? Emergência. Tudo isso aconteceu. Perfeito. E como é que foi a repercussão disso à época, tio Zequias, esse acidente, que eu acredito que para 1950
deve ter sido assim um fator que gerou uma comoção no tempo, os veículos de comunicação da época e tal. Naquela época eu não tomei mais conhecimento porque eu desci e fui para o quartel. E lá no quartel eu vinha pouco em casa. O cara ficava meio enclausurado lá dentro. Exatamente. Também, né? Não tinha tempo de acompanhar. Eu ficava lá no quartel, lá, vinha de casa em tempo em tempo. Não era firme que eu vinha. Então não sei te dizer o conteúdo do final, como é que foi. E essas pessoas que sobreviveram, todas fizeram esse trajeto do senhor também? Foram até a rodovia para tentar atravessar? O senhor lembra mais ou menos do o volume de pessoas? Não sei, porque cada qual tomou o seu rumo. Naquele desespero é cada um por si, né? Exatamente isso. Cada um por si e Deus por todos, né? Diz aqui, Zé, para a gente fechar aqui essa reportagem, que é um registro histórico aqui da nossa região, da cidade de Itanguá. Eu estou recebendo pessoas lá no programa Flávio Azevedo, na Super Rádio Tupi, para falar um pouquinho da emancipação político-administrativa de Itanguá. E eu lembro que algumas vezes eu ouvi algumas narrativas do senhor sobre os plebiscitos que aconteceram. Em 1991 nós tivemos um primeiro grupo, tentou emancipar Itanguá, não aconteceu. Depois, em 1995, finalmente o 5º distrito de Itaboraí acabou se tornando município. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses momentos, como é que o senhor acompanhou isso, já morando há bastante tempo por aqui, como é que o senhor viu esse movimento de emancipação? Foi bom para Itanguá a emancipação? Qual a análise que o senhor faz da experiência de um morador de mais de 40 anos aqui na localidade? Olha, Flávio, quem fala a verdade merece castigo? Não. Quem fala a verdade não merece castigo. Eu moro em Itanguá esse tempo todo, 42 anos, mas o meu coração é Rio Bonito. Não é minha terra natal, Rio Bonito. Eu sou filho de Itaboraí, mas a minha criação, a minha juventude, o meu adolescente foi em Rio Bonito. Então eu tenho Rio Bonito como a minha terra de coração. Inclusive tem algumas coisas também de ocorrido que eu prefiro não mencionar, não falar, para que não haja depois não quer que seja. Para não gerar polêmica. Não gerar polêmica. Mas que meu coração é Rio Bonito. Moro em Itanguá e coisa, me transito em Itanguá, faço as coisas tudo em Itanguá, mas é Rio Bonito que é o meu coração. Mas queria só um relato, independente da questão política, a emancipação. Como é que o senhor viu esse movimento que aconteceu por aqui? Não, melhorou muito. Os nomes que participaram. Melhorou e tal. muito. O senhor lembra de alguns nomes assim que acha que foram importantes nesse movimento de emancipação? Eu nunca precisei, em toda a minha existência, nunca precisei de político para me ajudar em alguma coisa. Mas tem as pessoas daqui de Itanguá que eles fizeram por onde o município crescer e para frente, principalmente o Carlos Pereira. Foi um grande prefeito. Fez muita coisa aqui, trouxe o calçamento, asfalto para aqui. E agora no governo de Valber também, ele está fazendo bastante coisa. Tem muitas pessoas que acham que ele não está fazendo, mas está fazendo. E no governo de Jailson, ele estava começando. E tudo que a pessoa está começando é difícil para manejar, fazer como é que possa crescer. Teve que preparar a casa para que os seus sucessores conseguissem justamente isso, Flávio. Desenvolver o trabalho. Preparar o caminho, preparar a casa para o outro vir e complementar. E é isso que está acontecendo até hoje, nesses poucos anos de emancipação que tem o município de Itanguá. O senhor que conhece Itanguá nesse tempo todo aí, tio Ezequias, queria que o senhor falasse sobre algumas empresas assim, muito importantes. O senhor é vizinho aqui da Cibram, que foi uma empresa, uma das maiores da América Latina no seu setor. A usina de cana-de-açúcar, outro empreendimento também que está na história de Itanguá. As mineradoras, né,
Sartor e a Imitang. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância dessas empresas no crescimento do município, como é que o senhor viu isso e tal, a importância delas para o então quinto distrito de Itanguá e para a cidade hoje. Olha, essas empresas, elas vieram para beneficiar o município. Os prefeitos da época acataram, mas infelizmente, posso falar? Fique à vontade. Infelizmente, tem muitas pessoas, isso eu vou falar abertamente, tem muitas pessoas que procuram um emprego, mas não quer trabalho. Pessoas empregadas que estão desfrutando ali, ganhando o seu salário, a sua sobrevivência, mas em vez de eles cumprir com o dever de um cidadão, eles atrapalham as coisas. Existiu muito roubo nessas firmas que aqui estavam. E é o roubo nas firmas que atrapalha a subsistência dela. E que gera as falências, né? Exatamente, gera falência. Então as pessoas, em vez de procurar progredir, zelar para que a empresa avance, né? Exatamente isso. Então eles começam a roubar, tirar. Como eu não vou dizer qual é a empresa, sim, mas que tem uma empresa aqui vizinha que está em vigência e não está. Que até pneu dos carros roubaram lá, eu sei disso. E ela fechou, foi obrigada a fechar. E, no entanto, é um lugar que a pessoa devia adquirir como um patrimônio, zelar por aquilo, dali que tira o pão de cada dia. Então, é isso que acontece com essas empresas que faliram aqui. Desde a usina, Cibran, a Imitang, que foi a empresa da mineração, então foi obrigado a fechar por essa razão. Os próprios trabalhadores é que sugam a empresa. Não zelavam pelo desenvolvimento delas e tal, para que mantessem gerando emprego e incentivando a economia, inclusive. Né? Exatamente isso. Então são essas as condições que nós encontramos hoje. E, infelizmente, não é só aqui. É quase em toda parte do mundo nós vimos isto. É verdade. Em quase toda parte do mundo. As pessoas que para zelar, para incentivar, eles procuram a destruir. E as pessoas que são os donos, ou as pessoas que querem cultivar, não tem mais condições de ir para frente. Perfeito. É obrigado a... Seu Ezequias, aos 84 anos, acompanhando certamente a história política do nosso país, aí, onde não é diferente disso que o senhor está falando. Né? Exatamente. O Brasil vive mergulhado numa crise aí econômica, uma crise política, todo dia o noticiário é repleto de roubalheira dali, roubalheira daqui, foi preso, foi solto, recorreu e foi preso, recorreu e foi solto e tal, em todas as esferas de poder e tal. O senhor com 84 anos, que mensagem que o senhor deixa para os mais jovens, o senhor que já viveu tanto, quase um século aí de existência acompanhando, sendo sobrevivente de um desastre desse lá em 1950, que fazem 65 anos, e batalhando sempre pela vida, e conseguindo criar sua família, seus filhos e tal, já com seus netos e bisnetos. Que mensagem que o senhor deixa para a garotada hoje, que está acompanhando tudo isso, que está acompanhando, para as novas gerações? Que mensagem que o Ezequias Azevedo Ribeiro deixa para a moçada hoje em dia, independente de ser político, de ser empresário e tal, as novas gerações? Que mensagem que o senhor deixa? A única mensagem que eu posso deixar é que eles possam ser fiel e possa permanecer nas condições de ninguém ter o que falar dessas pessoas.
chegar assim e dizer como o Flávio. Eu moro há 42 anos em Tanguá. Eu boto meu boné na cabeça e levanto o bico dele. Saio sem vexame, sem, como costuma dizer, sem vergonha de me apresentar no município que eu moro. O famoso ditado do quem não deve não teme, né? Exatamente isso. E moro aqui há 42 anos. Não, sem mudar de residência. Bom, tá aí o nosso papo nessa entrevista aqui sobre a história de Tanguá, fatos aqui, conversando com alguém que tem experiência, né? E costumo sempre dizer que se nós investíssemos um pouco do nosso tempo conversando com aqueles que têm mais experiência, seria muito mais interessante, nós erraríamos menos, nós que estamos na geração mais novas, né? Agradecer aqui o tio Zequias por esse papo aqui conosco, e fica registrado aqui a história do Rio Tanguá, essa queda, né, da ponte ferroviária e rodoviária também, né, porque ele estava nos dizendo aqui que caiu a ponte o trem caiu no rio, mas também havia caído a ponte na estrada que ligava aqui não era a BR-101 ainda, mas era esse trajeto, né, que existia naquele tempo. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo você que está acompanhando essa reportagem aqui conosco. Um grande abraço, tudo de bom, e agradecer também aqui o tio Zequias por esse papo e esses aconselhamentos. Beijo aqui na tia Joana, que está próximo dele aqui. Valeu, gente. Grande abraço.